Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha nesta sexta-feira, dia 9 de julho, pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, pela Claro e NET TV, no Paraguai e no Brasil, pela NEL TV, TV por assinatura, também pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Eu sempre agradeço a todos e a partir deste momento, a TV Imaculada linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para todo o estado de Mato Grosso do Sul. E eu começo o programa de hoje falando a respeito de Estados Unidos, porque Estados Unidos será o tema do dia, de certo modo. Sabe por quê? Hoje nós temos relatório de oferta e demanda e tivemos já a divulgação do relatório de vendas e exportações. Foi nesta sexta-feira, porque segunda-feira foi feriado, não tradicionalmente é na quinta-feira, e esse relatório apresentado hoje, ele traz números fracos de vendas para os Estados Unidos em relação à soja que foi vendida na semana encerrada na quinta-feira da última semana. Pouco mais de 182 mil toneladas de soja foram vendidas, não é numa safra só não, no combinado das duas. A 2021 e a 21-22 somadas deram esse volume. É um volume pequeno, um volume baixo, mostra uma queda, no caso da 2021, de 38% frente à média das 4 últimas semanas. Veja só que na safra 2021 não tem mais soja nos Estados Unidos, isso vai ficar muito claro a cada dia. Foram 63.800 toneladas comercializadas. Já na 21-22, 118.500 toneladas numa semana no qual se teve muita oscilação em relação à soja negociada na Bolsa de Chicago. Como eu havia dito, o total de vendas foi de 182.300 toneladas, são os destaques que eu destaco agora aqui no Agricultura BR. Sigo falando de Estados Unidos e falo principalmente agora a respeito de um outro levantamento de vendas. Esse é aquele levantamento que é apresentado de maneira avulsa, no qual exportadores privados informam o Departamento de Agricultura norte-americano. E quem comprou um volume considerável de soja desses exportadores foi o México. Foram 228.600 toneladas de soja que foram comercializadas para os mexicanos para entrega na campanha 2021-2022, informou o Departamento de Agricultura norte-americano. E olha, esta sexta-feira é sem dúvida um momento no qual se tem muita expectativa, muita especulação em relação ao que vai ser apresentado logo mais, a partir das 13 horas, no horário de Brasília, pelo Departamento de Agricultura norte-americano em seu relatório de oferta e demanda. Todas as questões e dúvidas, é claro, que estão sobre as áreas de lavoura dos Estados Unidos, e você que é produtor rural tem que estar de olho nisso também. Olha só, o que acontece? A previsão inicial, no meio do mês, até pelo menos 7, 8 dias atrás, nós tínhamos uma expectativa de que esse relatório traria uma lavoura norte-americana até abaixo de 120 milhões de toneladas. Acontece que os mapas climáticos que são desenhados pelo NOAA têm apresentado um cenário no qual possa chover nos Estados Unidos. E essa questão de que pode chover nos Estados Unidos, nessas áreas de lavoura, melhorando a questão e o fator de umidade de solo, mexe completamente com o mercado. Então, as expectativas para o dia de hoje são, de certo modo, bastante conservadoras. Pouca gente tem apostado numa redução ou mesmo numa elevação nas estimativas de produção de soja dos Estados Unidos, já que os mapas climáticos apontam para um cenário favorável de campo. Quem fala como está o clima e principalmente o mapa de chuva nos Estados Unidos é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. O furacão Elsa nesta semana atingiu ilhas do Caribe, parte dos Estados Unidos, como a Flórida e também Carolina do Sul. Agora o furacão já foi rebaixado para tempestade tropical com ventos de até 65 km por hora. E olha só, o Elsa ainda causará chuvas de moderada a forte intensidade entre o leste e o nordeste do Canadá. Essa chuva aí que ocorreu nos últimos dias foi volumosa entre o sul e o leste dos Estados Unidos. No entanto, os produtores do norte do país ainda enfrentam muito calor e estiagem.
Mas a boa notícia vem nos próximos dias, viu, Fabiano? A chuva volta a acontecer, muitas vezes em forma de temporal, nos estados da Dakota do Norte e Sul, norte de Minnesota e Wisconsin. Os acumulados variam entre 50 e 70 milímetros. Parte da soja pode se recuperar dessa estiagem. Entre os dias 14 e 17 de julho, a chuva volta a perder intensidade no cinturão agrícola e os acumulados se tornam mais baixos, entre 15 e 30 milímetros. Até o dia 13, por conta aí do aumento da nebulosidade e chuva, não é esperado calor extremo no nordeste aí dos Estados Unidos. A previsão é de temperatura média de 25 graus. Enquanto isso, áreas mais centrais, as temperaturas passam aí facilmente dos 30 graus. A partir do dia 19 deste mês, a chuva se espalha novamente em boa parte aí das áreas produtoras. A nova atualização do NOAA, de 8 de julho, indica atenção ao repique de Laninha entre a primavera e o verão no hemisfério sul. Fabiano, é com você. O cenário climático nos Estados Unidos, um grande abraço a Renata Ferreira, mas esse cenário climático nos Estados Unidos acaba trazendo definições ou indefinições, podemos colocar dessa maneira. Olha, o que nós temos hoje, neste momento pré-relatório, né? Tem aquela tensão natural, ela costuma resultar em altas ou quedas, muitas vezes até elevadas. Só que a tensão pré-relatório de hoje está jogando as posições que precificam a safra 2021-2022, aquela que está no campo, num cenário um pouco maior de ganhos. Veja só que a posição de agosto, 13 dólares 76 centes mais 6 o bushel, é o que nós temos agora de alta para a posição de agosto, com uma elevação de 0,84% para a posição de agosto, é o que nós destacamos aqui no mais curto prazo, precificando a soja que está disponível nos Estados Unidos. Dando sequência aqui, posição de setembro, ela vem com o cenário, neste momento, de 13 dólares 34 centes mais 2 o bushel, uma alta de 0,62% para a posição de setembro. Posição de novembro, essa posição é extremamente relevante, ela acaba precificando o que vamos ter de negócios em relação à safra nova, vem a 13 dólares 26 centes mais 6 por bushel nos negócios deste momento. Para a posição de novembro, ela vem com alguma elevação, novembro vem com 0,55% de alta. Janeiro, 13 dólares 31 centes mais 2 o bushel, uma alta de 0,55%, são os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Sigo trazendo destaques em relação ao fechamento, né, ao fechamento de preço, né, como fecha preço aqui no Brasil. Agora o destaque é para a moeda norte-americana. Eu trago em destaque o dólar comercial, as negociações para a moeda que vinha ganhando bastante e hoje recua um pouco, vem com 0,19% de recuo para o dólar neste momento, o câmbio a R$ 5,24, mais 5 é o que eu destaco aqui no Agricultura BR. Hoje é importante ressaltar, nós temos influência do cenário externo e também de tudo que acaba impactando a economia de uma maneira geral. O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, vamos colocar assim, é onde nós temos o maior volume, é o sistema nervoso financeiro do país. Não tem São Paulo como referência, mas tem operação com dólar, sem dúvida, e isso, claro, não para o mercado, mas reduz muito as operações de mercado no país. Veja só que nós temos aqui soja para os portos brasileiros na referência para entrega em julho, R$ 167,00 a saca nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a Granos Corretora. E a seguir, no Agricultura BR, você vai conferir informações a respeito do combate às cigarrinhas no estado do Rio Grande do Sul. Também vai saber a respeito do aumento do número de fretes no país no primeiro trimestre. São assuntos de logo mais, depois do intervalo comercial. E de acordo com o índice de preços de frete da Fretebras,
empresa privada, houve uma elevação no número de contratos realizados no primeiro trimestre do ano de 2021, uma alta de 53%, de acordo com os dados que foram apresentados. É o que nós vamos conferir agora no Agricultura BR. Você tem comigo os números de frete para o primeiro trimestre do ano. Em 2020, ano passado, no primeiro trimestre, foram 1.069.547 fretes realizados. Em 2021, agora, 1.637.343 contratos que foram realizados de frete, mostrando uma elevação importante para o setor de 53%. Um dos dados que foram destacados pela Fretebras está em relação aos setores que promoveram esse crescimento: o agronegócio e também a construção civil, com uma elevação de 60% frente àquilo que tinha ocorrido no ano passado. Falamos agora de combate às cigarrinhas e 31 municípios do estado do Rio Grande do Sul têm atuado contra a cigarrinha, uma operação importante, e é o que você vai conferir agora na reportagem de Viviane Lara. Para entender melhor o comportamento da praga no estado, que até o momento era pouco comum, o setor de entomologia da Rede Técnica Cooperativas começou um trabalho inédito de monitoramento e, assim, será possível ter mais informações sobre a presença da cigarrinha nas lavouras gaúchas. O projeto de monitoramento de cigarrinha do milho, de Daubolus maides, startou em relação à grande problemática que nós tivemos na safra passada. Então vamos fazer a avaliação da população, o monitoramento, também a percepção de qual o percentual dessa população está infectada, para passar uma informação mais assertiva ao nosso associado. Mais de 30 municípios serão monitorados toda semana até março de 2022. Desde a região norte do estado, noroeste, centro e região sul, prevendo ter uma percepção de como está a população nesses locais. As armadilhas com piso colante como essas, o inseto adulto ele é atraído pela cor, fica capturado e semanalmente o técnico da cooperativa faz a leitura, nos envia e a gente compila esses dados e passa em forma de alerta. O período de junho mostrou 2 vezes maior que a população de junho do outro ano. Então, confirmando a problemática que nós tivemos no milho safra e safrinha aqui no estado pela alta população. O inverno mais rigoroso, com a presença de geada, ajuda a reduzir a população de cigarrinha. Mas é importante destacar que a temperatura letal é de -5 graus, temperatura pouco comum aqui no Rio Grande do Sul. O inverno mais rigoroso, como está sendo este, impacta negativamente a população de cigarrinha. Pensando em 2 fatores. Um deles, o vetor, o próprio inseto, onde que temperaturas muito baixas afetam o desenvolvimento e podem levar até o inseto à morte. E outro ponto, a questão do hospedeiro. A planta tiguera, o milho guacho que está nas lavouras, possivelmente será morto aí pelas geadas, nesse período de frio, que vai então quebrar a chamada ponte verde que nós temos, que favorece o desenvolvimento da cigarrinha. Esta cooperativa começou um estudo ainda na última safra, em parceria com a RTC. Tivemos então, através dessa presença, o objetivo de fazer um trabalho no campo experimental com a participação da RTC, da CCGL, e esses trabalhos eles tiveram avaliando então a questão dos híbridos e também a questão do controle desta cigarrinha. E os resultados deste trabalho vai nos servir como um parâmetro para estabelecer um posicionamento técnico às nossas recomendações aos associados. A Cotripol estabeleceu nesse programa uma cobertura da área de ação dela, com 14 locais instalando armadilhas, acompanhar a ocorrência da cigarrinha antes da semeadura e durante o desenvolvimento da cultura do milho, analisar em alguns momentos a contaminação dessa cigarrinha pelas bactérias, pelo vírus também, que é o que causa o dano mesmo, e também emitir alertas, juntamente com a RTC, a gente vai emitir alertas para os nossos produtores, para os nossos técnicos. As informações do projeto de monitoramento serão repassadas a cerca de 150 mil produtores associados às cooperativas.
E o agronegócio tem setores que têm atuado fortemente para lidar com crises ambientais, principalmente aquelas que são ligadas a incêndio e também queimadas. Dentro desse espectro, algumas iniciativas dos setores têm medidas para preservação e principalmente tentar evitar que se tenham esses incêndios. É o caso da Ativos e é por isso que eu vou falar agora com o Leonardo Mendes, ele que é gerente de segurança, saúde e meio ambiente da Ativos, uma empresa de bioenergia, e que conversa conosco agora a respeito da iniciativa que vocês estão trabalhando lá, Leonardo. Como é que esse trabalho tem sido feito dentro dessa empresa de bioenergia? Bom, Fabiano, na verdade é um conjunto de ações que estão ligadas desde a grandes ações relacionadas a equipamentos, a pessoas e a condições. Então a gente, primeiramente, tem que manter os equipamentos em bom estado de conservação, com as manutenções em dia. Isso é pré-requisito para qualquer sucesso quando o quesito é incêndio. Também temos uma grande equipe para capacitação que dentro de todo o rol de treinamentos da empresa, grande parte são capacitados para prevenção dos incêndios. E também trabalhamos na prevenção propriamente dita, desde aceros, medições de temperatura, entre outros procedimentos visando a prevenção. Além, lógico, de ter um grande aparato que é fundamental para nosso sucesso em caso venha um incêndio externo ou eventualmente de causas naturais, como raio ou provocado por ação do homem. Em relação ao equipamento, as empresas de bioenergia, inclusive a que você representa, têm atuado já há bastante tempo com a colheita totalmente mecanizada, o que evita esse tipo de situação. Que outro tipo de maquinário hoje é utilizado com as indústrias que trabalham com cana-de-açúcar que ajudam a trazer essa preservação, Leonardo? Fabiano, hoje, como você disse, 100% das nossas operações são mecanizadas. Isso, sem dúvida, já é um benefício enorme para o meio ambiente, já que não se aplica a queima da cana-de-açúcar como medida aí para a colheita. As máquinas hoje estão cada vez mais modernas, então toda máquina nossa existe um kit anti-incêndio, ou seja, a qualquer sinal de excesso de calor, ele dispara automaticamente, debelando o princípio já na sua origem. Outras máquinas que a gente tem dentro do nosso processo produtivo já saem com características já estritamente visando a não propagação de incêndio. É o caso da colhedora, como você bem disse, e outras máquinas são as máquinas mais comuns, Não há um maquinário novo hoje que tenha esse tipo de característica anti-incêndio propriamente dita. Leonardo, para encerrar a nossa conversa, hoje já é possível mensurar os resultados dessas ações para conter e impedir incêndios? Não, sim, Fabiano. Uma ação muito importante, que isso é fundamental e que a gente já vem numa redução significativa dos incêndios na nossa região, é a comunicação e ações com a comunidade. Isso é fundamental, haja vista alguns conceitos culturais relacionados à queima para limpeza de pastagem, a queima para limpeza de regiões aí como terrenos. Isso é fundamental. Nós temos aí grandes reduções, na casa de 90% do número de reduções de incêndio em nossa região. Mesmo no ano de 2020, onde foi muito crítico na região do Pantanal, os focos de calor em nossa região, onde a gente hoje representa, estavam muito abaixo do normal, mesmo com uma estiagem grande. Esse período é um período agora muito crítico, e nós temos que realmente redobrar as atenções, e o nosso plano de auxílio mútuo, que é o nosso PAMI,
com várias empresas do setor e fora do setor, também vem atuando fortemente na prevenção. Tá certo, Leonardo. Obrigado pela participação aqui no Canal do Boi. Obrigado, até logo. Você confere comigo agora como é que vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Veja só que nós temos recuo, a situação do milho não altera, vem na base de 1% de queda para o cereal. Posição de setembro a $5,31 mais 6 o bushel, recua 0,93%. Dezembro, $5,17 mais 6 o bushel, queda de 1,15%. Março, $5,25 mais 6, recua 1,08%. E a posição de maio, $5,30 mais 6 o bushel, queda de 1,03%. São os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Queda, você sabe que vai ter daqui a pouco o relatório de oferta e demanda, o Departamento de Agricultura norte-americano, trazendo as suas atualizações de dados. Daqui a pouco no Agricultura BR o assunto é café e eu vou conversar com o advogado Jefferson Rocha, um dos idealizadores do movimento Brasil Amarelo, Verde e Amarelo, e você vai acompanhar informações sobre o agronegócio e a política, sobre a necessidade de segurança jurídica e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o café e você acompanha comigo agora como é que vem o mercado futuro do café arábica. Veja só que nós temos a arábica recuando no dia de hoje. Posição de setembro, $1,51 mais 5 a libra peso. Dezembro, $1,53 mais 90 libra peso, vai perdendo 1,25 pontos. Março, $1,56 mais 65 libra peso. E maio, $1,57 mais 95 centes por libra peso. São os negócios com café arábica em Nova York neste momento. Café em Londres agora, café robusta negociado na Bolsa Europeia em tonelada e dólar, vindo com alta no dia de hoje. Você tem aqui a posição de setembro, $1.738 a tonelada, uma alta de 1,81%. Novembro, $1.714 com elevação de 1,06%. Janeiro, $1.701 com alta de 0,65%, e março, $1.689, elevação de 0,53%. A questão do robusta, nesse momento, para alta, se houve na semana passada um problema em relação à logística do Vietnã para entrega de cafés, isso aconteceu de fato. No começo da semana, nós tínhamos uma resolução para a questão, nós vamos encerrando a semana, mais uma vez, com o café vietnamita, com risco de entrega. Isso vai ajudando a ter mais fôlego o café negociado em Londres com o café robusta. A seguir, vamos falar sobre política e agronegócio. Você vai acompanhar uma entrevista com Jefferson Rocha, advogado, membro do Grupo Brasil Verde e Amarelo, também da Associação do Andaterra. Vamos falar de muita coisa importante por aqui para o setor e você aproveita para entrar em contato conosco. O nosso WhatsApp é o 67-99173-3737. Eu volto já. E o assunto agora é relacionado ao agronegócio, fatores ligados ao direito e, principalmente, como o produtor rural tem conseguido trabalhar, atuar e, de modo geral, todo o sistema agroindustrial
brasileiro. Então, para falar sobre política, sobre agronegócio, sobre fundo rural, a atuação de associações de representação de produtores rurais, eu converso agora com Jefferson Rocha, advogado, uma pessoa extremamente importante na expressão do agronegócio brasileiro. Um prazer recebê-lo aqui no canal do Boi, Jefferson, e para falar sobre essas temáticas. Eu vou começar perguntando para você a respeito do setor do agronegócio, principalmente o produtor rural, então o elo da produção, frente à política brasileira. Nós vimos agora, nos últimos anos, uma explosão. O produtor rural está mais expressivo, está mais participante. Como que você avalia esse momento, o que precisa ser feito? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. A importância de nós nos posicionarmos no cenário político nacional. E o agro hoje, como todos sabem, 5 milhões de famílias que alimentam 1,6 bilhão de pessoas no mundo, né? O agro se torna hoje o setor que representa 30% da economia, emprega mais de 20 milhões de pessoas. Então esses números são muito importantes. E o produtor parece que percebe a importância que tem, né? Sendo um ator nesse cenário nacional, geopolítico global. Ontem nós falávamos de número lá no Sindicato Rural de Campo Grande, até 2027 o Brasil vai ter que aumentar a sua produção em mais de 40% para dar conta da demanda. Você imagina que se hoje a gente alimenta 1,6 bilhão, nós vamos ter que alimentar 2,2 bilhão de pessoas em um curto espaço de tempo. E isso só se faz com estabilidade jurídica, com um cenário político favorável, com livre iniciativa, com respeito ao direito de propriedade, são alicerces para que a nossa segurança alimentar, tanto dos 200 e tantos milhões de brasileiros que vivem aqui, mas sobretudo para todas as nações para as quais o Brasil exporta. Então essa é uma importância gigantesca, né, que leva inclusive nações ao mundo inteiro. A grande questão que nós estamos colocando aí da próxima década, dos próximos anos, é a busca por alimento. Não existe nada neste território mais valioso do que as terras agricultáveis. Não tem ouro, não tem petróleo, não tem nióbio, que vale a tanto quanto vale as nossas terras agricultáveis. O Brasil é o único lugar do mundo que vai ter 90 milhões de hectares aí em pastagens para transformar em lavoura ou em melhoramento de pastagem para poder produzir mais proteína animal. E o produtor percebeu isso. E dentro desses movimentos que a Andaterra, que outras entidades como a ProSoja Brasil, a ProSoja Mato Grosso, Sindicato Rural de Jataí estão fazendo, é de unir o agro, unir as bases produtoras através do movimento Brasil Verde e Amarelo. E esse movimento discute esse tipo de tema e faz o link, né, do produtor com o sistema político, levando essas pautas, levando essas demandas, essas preocupações. Então, é um momento ímpar que nós estamos vivendo e certamente a gente vai se posicionar em defesa do produtor rural brasileiro. E a iniciativa do Brasil Verde e Amarelo, ela é extremamente importante. Eu tenho a honra de poder participar de alguma forma desse movimento. E você começou a questão falando, Jefferson, a respeito de aumentar a produção, 40% aí até 2027, é necessário segurança jurídica. E talvez o Brasil tenha os maiores problemas hoje para garantir essa situação. Eu vou passar por algumas questões que são relevantes. Uma delas é relacionada ao marco temporal. Está em discussão no STF, no Supremo Tribunal Federal. Teve um voto extremamente polêmico e contrário ao interesse, não do produtor rural, mas do brasileiro. De quem que é brasileiro, afinal de contas? Do ministro Edson Fachin. E aí, nesse momento, ele vai voltar a ser revisto, creio que em agosto, né? Vai passar a agosto novamente, mas de qualquer maneira algo que deixa muita insegurança. O outro fator são as investigações que ocorrem no Brasil, principalmente em relação à CPI, que simplesmente espantam o investimento externo, no momento em que o Brasil deveria estar recebendo investimentos. As ações econômicas, e eu posso falar com alguma propriedade, as ações do Ministério da Economia em relação a trazer esse investimento, conseguir fazer com que a máquina volte a funcionar, e as empresas também, ela tem um projeto, está em atuação, mas não vem porque o investidor está
como que eu poderia dizer, inseguro refratário em relação ao Brasil. Como é que você avalia esse momento? Porque são situações que são feitas para prejudicar muitas vezes o executivo, aí falando claramente o presidente Jair Bolsonaro, mas prejudicam o Brasil como um todo. A grande pergunta que nós nos fazemos, a gente vive numa democracia? Desde 1996 no Brasil, tem uma urninha eletrônica que eu confio mais no caça-níquel lá de Pedro Juan Cabaleiro do que naquela urninha eletrônica que a gente deposita o voto, cuja apuração é secreta. Quem levantou esse tema foi um concidadão nosso aqui de Campo Grande, Dr. Felipe Jimenez, procurador aqui do Estado, com uma propriedade, uma inteligência, uma eloquência na sua comunicação. Ele nos alertou. Tanto é que ele foi um dos nossos oradores no dia 15 de maio, no Movimento Brasil Verde e Amarelo, que levou 100 mil pessoas a Brasília, e em sua maioria produtores rurais. O Sindicato Rural de Campo Grande também integra o movimento. E o doutor Felipe nos alertava a isso. Então, a gente vamos partir do princípio, do problema. A nossa classe política hoje, você pega uma CPI daquela que você acabou de falar, chega a ser ridículo, né? Um sujeito com acusações né, com investigações graves, dando voz de prisão. Então, olha a inversão. Sem data para acabar, Jefferson. Sem data para acabar. Esse é um problema muito sério. Tá, e essa gravidade, vamos começar pelo voto. Ano que vem é um ano decisivo. Ou o Brasil continua esse trilho de desenvolvimento, de progresso, de mudança, ou ele volta ao passado, ao retrocesso e aos exemplos claros de nações que fizeram isso. Tem o nosso vizinho aqui, a Argentina, com uma condição de miserabilidade. A Argentina era um país riquíssimo. A Venezuela chegou a ser a 5ª maior economia do mundo em determinado tempo, quando o petróleo estava em alta. Olha a situação por que passam os nossos irmãos argentinos, venezuelanos. As escolhas que fizemos. Em 2022 a gente tem essa chance. Só que nós só vamos ter uma democracia verdadeira com o voto impresso em todas as urnas e sessões eleitorais do Brasil e mais do que isso, com a apuração pública. O escrutínio, a apuração do voto, aquele físico, tem que ser pública. Não adianta levar lá para uma reunião fechada no TSE e dizer, não, você ganhou, que é o que acontece desde 1996. Então, esses assuntos vieram à tona por conta do Movimento Brasil Verde e Amarelo. E como é que a gente faz isso? Pressão em cima dos parlamentares. A redação, inclusive, do texto da PEC foi melhorada por conta da atuação do doutor Felipe Jimenez, só que vai para a votação na Comissão de Constituição e Justiça e nós já estamos sabendo que estão querendo colocar um texto lá que não vai ser para inglês ver. Então, a mobilização, talvez, do Verde e Amarelo, que aconteceu 15 de maio, volte e com mais força dentro em breve, para garantir uma verdadeira democracia em 22, com voto impresso em todas as sessões eleitorais e apuração pública. E é um momento importante, Jefferson, até pelas questões hoje que impactam a produção rural brasileira, o risco que há em termos de segurança jurídica, sim, de ataques que há ao agronegócio. Antes da nossa entrevista, você conversava sobre um curso de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, que é simplesmente absurdo, né? Ensinando aluno a ir contra ao agronegócio. Até rapidamente, se você puder falar um pouco disso. A experiência do MST no combate à pandemia e ao agronegócio. Como se o agro fosse uma praga igual à pandemia. A praga... E feito com dinheiro público. Com dinheiro público, numa universidade federal. Quem levantou esse assunto, quem percebeu isso, foi o presidente do Sindicato Rural lá de Jataí, senhor Vitor Geraldo Gallardo. Ele levantou esse assunto e falou, peraí, o que está acontecendo? Dinheiro público para combater a galinha dos ovos de ouro do país, que emprega, que gera riqueza, sobretudo no meu estado, que é Santa Catarina. E lá ainda, inclusive, não tem a menor lógica de falar em MST. Basicamente, o estado é todo de minifúndios, de pequenas e médias propriedades. Então, o agro, a partir desse momento, ele tem um papel de segurança alimentar, de manter a economia crescendo. Então, nós precisamos reagir. E reagimos com relação à UFSC. E a gente estava falando aqui da questão indígena, eu esqueci de dizer. O Supremo Tribunal Federal, uma das pautas do Brasil Verde e Amarelo, além do voto impresso,
além do fim das políticas de lockdown, era lutar por um Supremo Tribunal Federal decente e um Senado da República altivo. Por que ainda não tivemos instalada a CPI da toga? Nós precisamos investigar os inúmeros casos de compra de votos, corrupção, que pairam sobre o Judiciário, que pairam sobre a Suprema Corte, tem denúncias gravíssimas que jamais foram apuradas. E quem são os responsáveis? Os senhores senadores, a Câmara Alta da República, é o Senado. Então, todo esse cenário, a gente está falando de política, quando o produtor começa a compreender esse mecanismo, ele sabe para quem que ele vai cobrar, ele sabe para quem que ele vai pedir. Por que as coisas estão como estão? Por conta de um senador que não faz nada, um senador que agora, ano que vem, vai pedir voto para ele, ou para governador, ou para reeleição. Então, esse tipo de atuação nós temos que ter, e ter de forma incisiva e sempre, todo ano, né? Mas voltando à questão indígena, existia um ministro da Economia, no regime militar, Roberto Campos, ele tem uma frase que eu acho que enfecha bem a situação do Supremo. O Brasil é o único país do mundo onde até o passado é imprevisível. Porque a questão indígena foi julgada, o marco temporal foi decidido. É muito claro. Então a Suprema Corte vai lá, fica discutindo, delibera, julgou, jurisprudência, vale, mas não vale, porque amanhã ela vai e muda. Então esta instabilidade, o que ela ocasiona na prática? Ela ocasiona desemprego, inflação, desabastecimento. Olha o problema sério que muitas vezes 11 pessoas causam a 200 e tantas milhões de pessoas. Então, o produtor está entendendo, está compreendendo e vai cobrar essa mudança. Nós precisamos de um Supremo Tribunal Federal decente e de um Senado altivo, que assuma essa responsabilidade. Jefferson, agora vou mudar de assunto e vou ter que conversar contigo sobre o assunto mais recorrente. Eu já entrevistei você umas dezenas de vezes e não houve situação no qual eu não conversei contigo sobre Fundo Rural. Essa é uma questão que passa por decisão política, questão tributária e a questão de direito. Como é que vem hoje, e neste momento, Fundo Rural sobre o produtor rural brasileiro, que acabou tendo ali um impacto, né, tendo que carregar um piano pesado demais com esse fundo. Vítima de insegurança jurídica, né? Parece brincadeira, mas vamos falar de novo, porque o produtor ou o grande público talvez não se recorde. Mas em 2010 e 2011 houveram 2 julgamentos, 11-0, dizendo que o tributo era inconstitucional. Em 2017, por precária maioria, 6-5, não, ele é constitucional. Então, o que era errado, agora é certo. E a partir de 2017, a gente começou uma reação, um movimento de reação. Talvez foi um dos males que veio para bem, porque uniu os produtores, né? Aqueles movimentos lá da Praça Portugal, que tornaram-se o verde e amarelo hoje. O Fundo Rural, como é que ele está na prática? Produtor que insistiu na judicialização e lutou, acabou derrotando o Fundo Rural aos poucos com a decadência. 10, 11, 12, 13, 14, 15 já foram eliminados. Quem não sofreu lançamento já matou todo esse período. Falta 16 e 17. Né? Para quem sofreu o lançamento, existe a tese da exportação indireta. Esta sim foi julgada 11-0, esperamos que mantenha, e a exportação indireta salva 80%, 90% da questão dos produtores que vendem através de empresas comerciais exportadoras para o exterior. Quem vende soja para Bunge, Cofco, Cargill, ADM, então é uma situação mais tranquila. Agora a pecuária, pequeno e médio frigorífico, produtor que faz venda interna, esse aí está com a faca no pescoço. E hoje nós temos 2 caminhos. Um legislativo, que é a aprovação do PL 9252, que essa semana teve uma novidade. O deputado Jerônimo Gergen propôs uma espécie de mini CPI, uma proposta de fiscalização e controle no âmbito da Comissão da Agricultura. Foi aprovada, né, relatório do deputado Fausto Pinato, e a conclusão dessa mini CPI faz todo esse histórico de instabilidade jurídica e pede para que a Câmara aprove, vote com urgência o PL 9252 para resolver. Então esse é um caminho legislativo que existe. E o outro é o caminho jurídico, que ainda está aberto. Pasmem,
né? Existe um outro caso no Supremo, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Abrafrico e que está empatada em 5-5. Faz quase um ano, o ministro Dias Toffoli pegou o processo em carga, tirou em vista, não devolveu ainda e agora em outubro volta o julgamento. Então temos esses dois caminhos por enquanto. É claro que, na minha ideia, na minha concepção, o caminho legislativo é o que trará mais segurança ao produtor e resolverá esse problema, esse imbróglio, definitivamente do caso do Fundo Rural. Esperamos que a Câmara aprove o PL 9252 de autoria do deputado Jerônimo Guerra. Muito bem, Jefferson Rocha, nós poderemos conversar aqui a tarde toda a respeito dos assuntos da política, da questão do direito e do agronegócio. Vou dizer que é sempre uma honra conversar com você aqui na nossa programação do Canal do Boi e fica o convite para você voltar em nova oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. A nossa equipe está informando aqui que não vai ter intervalo, informando agora. Vamos conferir então se nós temos neste momento soja em Chicago. Temos sim, soja em Chicago na tela. Neste momento aqui, soja em Chicago vindo mantendo a alta. Agosto, $13,73 mais 4 bushel. Setembro, $13,31 mais 2. Novembro, $13,23 mais 4. E janeiro, $13,28 o bushel. Podemos passar aqui para a moeda norte-americana, para o dólar comercial agora na tela. Vamos saber se nós temos a moeda. Temos sim, R$ 5,24, mais 5, queda de 0,20% para o dólar neste momento, o dólar devolvendo um pouco da queda, mas lembrando que hoje nós não temos a referência do maior centro comercial e de negócios do país, que é São Paulo. Vamos encerrando essa edição da Agricultura BR. Eu volto à tarde na terceira edição e com todos os dados do relatório de oferta e demanda e, claro, os impactos também que trouxe sobre os negócios com soja e com milho, principalmente na Bolsa de Chicago. A todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais.